caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Espero que estejam todos bem e continuem a cuidar-se muito bem. É importante. Lembre-se, nas últimas aulas que estivemos aqui, estamos a falar sobre alteração da velocidade das reações. Queremos analisar os fatores que são capazes de alterar a velocidade de uma reação. E nós estamos a falar sobre o efeito da concentração dos reagentes sobre a mesma. Aprendemos o que é a lei cinética, como que se escreve. Aprendemos também o que é a ordem de reação. Hoje vamos falar acerca de processos elementares e processos não elementares. É um tema que ainda está relacionado com a aula anterior, portanto, não se esqueçam daquilo que já aprenderam. Será importante que vocês tragam os vossos conhecimentos para esta aula. O que é um processo elementar, o que é um processo não elementar. Então, vamos ver aqui os conceitos. Processos elementares ou reações elementares são aquelas que se verificam quando os coeficientes que aparecem na lei cinética coincidem com os coeficientes que nós colocamos na equação da própria reação. Vou repetir. Diz que a reação é elementar quando os expoentes da lei cinética são iguais aos coeficientes usados no acerto da equação. Uma reação elementar é caracterizada por ocorrer numa única etapa, ou seja, ela acontece de uma só vez, não vai por várias etapas. Vamos ver aqui um exemplo concreto de uma reação elementar. Temos aqui a reação entre o monóxido de nitrogênio e o bromo, da qual foi descoberta ou analisada experimentalmente a sua lei cinética. Já está aqui escrita, vocês podem ver ali com a cor amarela. A equação da reação está ali, NO mais BR2 para formar NOBr. Segundo as experiências que foram realizadas, a lei cinética desta reação é traduzida pela expressão V igual a K, concentração de NO ao quadrado, vezes a concentração de BR, nesse caso com expoente 1. Portanto, se nós vamos analisar, se nós formos comparar a equação com a lei cinética, nesse caso temos que acertar a equação em primeiro lugar, e colocamos aqui o coeficiente 2 no monóxido de nitrogênio, e no bromo não precisava coeficiente, mas eu destaquei o coeficiente 1, embora ele devia estar subentendido, destaquei-o para podermos analisar melhor. Portanto, ao acertarmos a equação, colocamos 2 no primeiro reagente e 2 no produto. Nesse caso, vamos ver, no monóxido de nitrogênio, o coeficiente usado para acertar foi 2. E na expressão da lei cinética, ele também aparece com expoente 2. Portanto, há aqui uma coincidência. Em relação ao outro reagente, que é o bromo, o seu coeficiente é 1, e na lei cinética o expoente também é 1. Também há uma coincidência. Então, nesse caso, podemos concluir, podemos verificar, não é, que os coeficientes da equação coincidem com os expoentes da lei cinética. Conclusão, trata-se de uma reação elementar. O que isto significa? Significa que não há etapas intermediárias. A reação acontece numa única etapa. Mas nem sempre é assim. Temos também as reações não elementares, ou processos não elementares. São aquelas reações que ocorrem em várias etapas. Quando é que isso se verifica? Nota-se que uma reação é não elementar quando os expoentes da lei cinética já não coincidem com os coeficientes usados no acerto da equação. Se os expoentes forem diferentes dos coeficientes da equação, significa que a reação é não elementar. Isso significa que a reação vai passar por diversas etapas. É o que acontece, por exemplo, com a fotossíntese. A fotossíntese é uma reação, vocês aprenderam em biologia, que é uma reação que ocorre em várias etapas. E o mesmo dá-se aqui. Vamos ver então um exemplo. Temos aqui um exemplo que vocês já até viram na aula passada. A reação de decomposição do pentóxido de dinitrogênio. Portanto, ele se decompõe em dióxido de nitrogênio e oxigênio. A lei cinética, segundo o que já tínhamos visto, é dada pela expressão que aí está. V, velocidade nesse caso, igual a K, a multiplicar pela concentração do pentóxido de nitrogênio ao quadrado. Portanto, desculpem, ao quadrado não, com o expoente 1.
Então, nesse caso, vamos acertar a equação e analisar juntamente com a lei cinética. Portanto, vocês podem ver, acertando a equação, colocamos o coeficiente 2 no reagente e na lei cinética o expoente é 1. Portanto, já não há uma coincidência, não é? Coeficiente 2, expoente 1. Já são valores diferentes. Então, nesse caso, a conclusão que se tira é que se trata de uma reação não elementar. Se a reação é não elementar, significa que ela vai passar por diversas etapas até chegar ao seu final. Então, vamos lá analisar aqui um aspecto. Uma reação elementar, conforme nós vimos, acontece em diversas etapas. E ao conjunto dessas etapas, nós vamos dar o nome de mecanismo de reação. E claro, dessas etapas todas, algumas serão mais rápidas e outras serão mais lentas. Aliás, uma será mais lenta. A etapa mais lenta normalmente é conhecida como etapa determinante, porque é ela que vai determinar a verdadeira velocidade da reação. Ou seja, a velocidade da reação vai depender da etapa mais lenta e não das etapas rápidas. E é por essa razão que a lei cinética vai coincidir com a equação que representa a etapa lenta ou etapa determinante. Portanto, o expoente que nós vimos ainda há pouco vem de uma etapa supostamente mais lenta em relação às outras. Nas próximas aulas, nós iremos aprender um pouco mais acerca do mecanismo de reação, então entenderemos melhor o que é a etapa lenta e o que é a etapa rápida. Tá? Então, espero que tenham aprendido a diferença entre uma reação elementar, que é aquela que ocorre numa única etapa, e uma reação não elementar, que é aquela que ocorre em várias etapas. E podemos identificar isso a partir da expressão da lei cinética e da própria equação química. Então, pratiquem com a tarefa que eu deixo-vos aqui e qualquer dúvida, estou à vossa espera, comuniquem, continuem a cuidar da vossa saúde e nos vemos em breve.